Lembrem-se, em um mundo repleto de heróis brilhantes, é a confiança dos fãs que os transforma em super-heróis. Se um herói perde a confiança do povo, ele também perderá tudo. Que episódio foi esse, meus manos? Esse primeiro episódio de To Be Hero X foi incrível. Recentemente tivemos a estreia de nosso queridíssimo anime To Be Hero X. É uma animação chinesa, ou seja, um donghua, e está sendo animado por 3 estúdios que estão em parceria, que é a Aniplex, um estúdio chamado Bilibili, eu admito que este eu não conheço, e mais um estúdio chamado Bidream. O anime ele vai ter 24 episódios no total, e este primeiro personagem, que está sendo o nosso protagonista por enquanto, já que o anime não vai ter um protagonista fixo, ele aparentemente vai ficar por cerca de 3 a 4 episódios. E conforme o anime for avançando, irá nos mostrar cada um dos 10 heróis até chegar ao X, que é o número 1. Mais algumas informações que eu quero passar sobre o anime é que ele é lançado em todos os sábados, ou seja, eu estou gravando este vídeo na sexta-feira, então amanhã já vai ter episódio novo, e ele é lançado na Netflix e na Crunchyroll para quem consegue assistir, né, por esses meios. Pois bem, vamos ao resumo do episódio, né, a minha análise, a minha review do episódio. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu pretendo trazer mais vídeos desse anime, porque eu gostei bastante dele, então eu quero aproveitar o momento dele de lançamento, aproveitar o fato também de que é uma obra original. E o que tem de bom numa obra original? O bom da obra original é que ela não tem um conteúdo que antecede ela, não tem um mangá, uma novel ou um jogo que a gente possa receber spoiler de outras pessoas que já consumiram aquilo anteriormente. Por ser uma obra original, quem acompanha acaba tendo uma experiência nova e inédita, que é a de poder assistir o anime e não saber o que vai acontecer no próximo episódio, de ficar teorizando. Eu sei que muitos têm o hábito de guardar o tempo, né, de esperar os episódios acumularem pra depois assistir tudo de uma vez. Mas assim, eu pessoalmente falando, eu prefiro acompanhar semanalmente, ainda mais quando é uma obra original. Aí eu faço questão de acompanhar toda semana, porque é muito bacana essa parte de poder teorizar e não saber o que vai acontecer no próximo episódio. Pois bem, vamos ao resumo do episódio, né? O anime ele começa nos apresentando o nosso protagonista, o Ling Ling, que é um agente publicitário, ou seja, ele é aquele cara que faz os marketings dos super-heróis, o cara que faz a propaganda, as falas, os figurinos, que basicamente cria a personalidade deles, né? E ele estava no trabalho dele, apresentando uma nova proposta ao chefe dele, até que ele é demitido, né? Porque o chefe dele recebe uma ligação de que o contrato havia sido finalizado. Antes dessa ligação, até o chefe dele estava criticando muito o nosso protagonista e dizendo coisas como: mas você já é um adulto, que besteira é essa de querer sonhar ainda em ser um super-herói? Você não é mais uma criança, você é um cara inútil, você não tem talento, você não tem nenhuma qualidade, você não tem dom, você não tem nada a seu favor, você é uma pessoa medíocre apenas. A única forma de tu obter sucesso nessa vida é através de trabalho duro e esforço, e não há outro meio pra ti, você é um cara comum apenas. E isso nos lembra muito o mundo corporativo, né? Quantas vezes nós mesmos já ouvimos essas palavras de que somos incapazes de fazer alguma coisa ou de que não somos capazes de algo, né? E eu gostei bastante já desse início, dessa retratação que fizeram. Depois disso, o que acontece é o seguinte: o nosso protagonista, ele é despedido, né? Que nem eu mencionei anteriormente, ele é demitido e ele acaba indo para a beira de um prédio. Sim, ele vai tentar quitar do servidor. Só que antes de ele tentar fazer isso, ele acaba olhando para um telão onde estava passando um daqueles comerciais que ele mesmo fez, onde tinha uma super-heroína. Eu não vou lembrar o nome dela agora, é nome chinês, eu não falo chinês, é muito complicado aquele nome dela. E neste comercial ela fala sobre incentivos, sobre não desistir dos sonhos, sobre tentar correr atrás dos seus sonhos. E ele fica muito magoado vendo esse comercial, porque ele pensa tipo, poxa, eu fiz esse comercial pra eu mesmo ficar machucado com isso depois, pra, tipo, atingir meus sentimentos depois. Por que eu fui fazer esse comercial? E ela tem um namorado que é o herói número 10, que é o Nice, que aparece ali. E o Nice começa a falar: você tem uma casa, você tem aquilo, é importante ter uma namorada, uma esposa para viver numa família saudável, para viver uma vida feliz. E o protagonista basicamente começa a xingar ele, né? Ele mostra o dedo mindinho, porque tem uma questão de censura, digamos assim, né? Que eles não permitem que mostre o dedo do meio. Mas a gente sabe o significado disso, né? Apesar do dedo, assim, não importa muito, o que importa é o significado que isso tem. E o protagonista basicamente xinga o herói número 10, o Nice, mandando ele se catar. Vai te ferrar, cara. Um dia tu vai ficar velho, um dia tu não vai ter todas essas coisas. E logo em seguida, o que acontece nos surpreende, porque aquele mesmo herói que ele estava criticando aparece na frente dele. Começa a dar aquele efeito de slow motion, começa a aparecer uns efeitos de umas pombas, assim, uns pássaros brancos passando na tela. É muito da hora de ver aquilo. Parece um encontro entre os dois lados opostos, sabe? E então o protagonista ele fica assustado. Eu também fiquei na hora, porque eu pensei, meu Deus do céu, esse herói escutou tudo, ele vai dar uma surra no protagonista, ele vai zoar com a cara dele, ele vai infernizar o nosso protagonista. E na verdade não, o que acontece é muito inesperado. O cara vai lá, chega na beira do prédio também, faz um sinalzinho pro protagonista, faz o gesto dele e pula. Ele voa, só que ele pulou. Ele caiu, cara, ele caiu e foi de F.
Foi de arrasta. Isso foi muito inesperado. Eu esperava qualquer coisa menos isso. Então, com essa cena que a gente tem, que a gente é pego de surpresa, o protagonista ele fica tão em choque quanto a gente. Então, os agentes publicitários, que era o pessoal responsável pela carreira desse herói, eles logo aparecem, uma mulher e vários seguranças ali. Eles perguntam: o que aconteceu? Cadê ele? E o protagonista diz: ele pulou. Simplesmente pulou. E a mulher vai lá e manda raptar o nosso protagonista, né? Manda sequestrar ele. Afinal, ele, tá sabendo de algo inédito, assim, algo que outras pessoas não podem saber. Ele é um super-herói, esse cara que se jogou. Então, se as outras pessoas souberem disso, eles vão entrar em desespero. Vai dar um caos na mídia pública, né? E é aí que tudo pro nosso protagonista começa a mudar. A mulher, ela tenta resolver essa questão, né, e eles mencionam um tipo de incidente que aconteceu com o herói, um incidente que a gente não tem detalhes ainda, então fica esta pergunta no ar, este mistério, né, que incidente foi esse que levou o herói número 10 a fazer aquilo que ele fez, né? Então a gente já vê que tem um lado mais oculto da coisa que a gente ainda não está sabendo exatamente o que aconteceu. Em muitas cenas desse episódio, também o protagonista ele vai perguntar o que levou o herói a fazer isso. E, inclusive, ele vai servir como substituto do herói. Na verdade, não como substituto apenas. Ele até pensa que ele tinha apenas que fazer o papel do herói no lugar dele. Porque foi isso que a mulher tinha recomendado, que tinha dito. Ela olhou pra ele e pensou: mas vocês são parecidos. E aí colocou ele pra fazer o papel do herói número 10. Sim, meus amigos, o nosso protagonista conseguiu a chance perfeita de poder se tornar um super-herói também. Ele basicamente agora está substituindo o nosso herói. E dá certo, porque é a confiança, é a fé das pessoas, os fãs nesse mundo, o apoio deles que dá forças a alguém, que torna alguém um super-herói. Tanto que no anime isso é bem demonstrado, até em forma de animação, uma espécie de energia que ele recebe conforme os fãs vão apoiando ele. E ele começa a ter até mudanças físicas no corpo, na musculatura, no cabelo, nos olhos, tudo nele começa a mudar e ele realmente começa a se tornar um super-herói. Que nem ela disse, que nem ele entende depois. Você agora é o Nice, você não vai agir como o Nice, você é o Nice. Se dizem que você é o Nice, você é o Nice. E Nice eu não acabei comentando, né, mas Nice é o nome desse herói número 10, né? É um nome bem bacana, eu acho até, embora seja genérico, mas eu acho que combina com ele, é um herói que tem golpes elegantes, né? Ele tem um jeito bonito, digamos assim, de bater nos vilões. Então, após uma semana dele ter feito um treino pra conseguir substituir este herói, porque ele não pode ser descoberto, né? Ele é chamado pra um tipo de programa de talk show, que era um programa sobre a vida amorosa dele com a namorada dele. Não com a namorada do protagonista, com a namorada do herói. Ele até fica sem jeito, porque é aquela menina do trailer que apareceu antes. E ele gosta bastante dela e tudo. E nesse talk show aparece um personagem inusitado, que vai ser o apresentador, que é um herói 249, se não me engano, ou 250, tanto faz, ninguém lembra dele, nem no próprio anime o pessoal sabe o rank dele, que é o Olho da Verdade. Acho que é Iluminismo o nome dele, ou algo assim. Referências, né? E ele é um herói que ele tenta desmascarar, na verdade, o que o protagonista é um farsante, que ele não é o herói de verdade. De alguma forma, ele já estava suspeitando e já sabia disso. E ele começa a fazer perguntas pra ele, tipo, quantos minutos de trailer a mulher aucelada, essa heroína tem? Quantas propagandas ela já fez? E o protagonista acerta tudo. Afinal, foi ele mesmo que fez. Ele era um grande fã dela. E aí ele faz um segundo teste, que é tipo de verdade ou mentira, né? Pra tentar desvendar a mentira ali, né? Só que o nosso protagonista, ele consegue resolver, ele consegue passar por isso, porque ele não mentiu. Ele pergunta: você realmente é o namorado dela? E aí ele, tipo, ele não afirma que sim, mas também não nega. Ele diz que ela é a deusa dele, e acaba dando como verdade, afinal é uma verdade. Ele pode não ser o namorado de verdade dela, mas ela é a deusa dele, sempre foi. E aí esse vilão, basicamente, né, como herói, ele faz uma terceira fase, né, um terceiro teste neste programa, que basicamente ele traz um convidado, e o convidado é quem? O antigo patrão do protagonista. Após a falência, ele simplesmente se tornou um vilão. Ele tava com umas manoplas lá, uma energia negativa através do medo que ele sugava das pessoas, e estava usando um tipo de dispositivo amplificador de medo, é o que o episódio deixa entendido, que uma organização terrorista estava por trás disso. Então começa a ter uma luta entre os dois ali, o protagonista começa ganhando, começa dando uma boa surra nele, só que depois ele começa a perder, porque esse vilão, esse chefe dele vai ficando cada vez mais forte. Mano, o poder dele é literalmente cartas de demissão. Vocês querem uma representação melhor de vilão do que um patrão chato usando medo nas pessoas e botando pressão nelas pra ganhar poder? Cara, isso aqui é a representação perfeita, cara. Que baita vilão que fizeram, apesar de ser um vilão simplório. É muito bom ver um cara engravatado, chato desses, levando uma surra do nosso protagonista, que é um cara comum. As coisas não acabam indo muito bem depois, e o protagonista ele começa a perder a confiança. Isso é demonstrado na animação também, de uma forma muito bacana, que uma coisa preta começa a subir pelo braço dele, como se ele estivesse perdendo a confiança e voltando ao passado dele. Só que aí ele se lembra da heroína dele, das palavras de motivação dela, e começa a recuperar a confiança dele. Então é aí, meus amigos, que ele começa a dar uma surra novamente. E tem uma
cena do soco dele que ele faz que me lembra muito One Punch Man, My Hero Academia, entre outros animes, porque o jeito que animaram aquilo é muito icônico, parece muito clássico, é uma cena muito bacana, sabe? Aquele soco que ele faz é lindo de se ver. Ele consegue, enfim, derrotar esse vilão, e é aí que a gente descobre que foi tudo organizado por algum tipo de grupo terrorista, né? E após toda essa situação, após todo esse problema que houve, que foi até um pouco inesperado, ele ganha muita popularidade, por consequência acaba até ficando mais forte, digamos assim, já que a popularidade dele melhorou. E após ter concluído com sucesso este treinamento, esta adaptação dele, digamos assim, é que ele pode voltar pra casa dele. Gente, eu achei esse episódio muito bacana, foi uma ótima estreia. Quem não assistiu ainda, eu recomendo vocês assistirem. Não sei se vocês concordam comigo, na minha opinião, se esse primeiro episódio realmente foi muito bom ou não. Eu não sou um técnico, não sou um especialista em animes, mas pra mim a animação estava ótima, as músicas de fundo estavam ótimas, tudo estava ótimo nesse episódio. Ao meu ver, é nota 10. Então, eu espero que vocês consigam assistir esse anime também. Ele lança em todos os sábados, ok? Tem na Netflix, tem na Crunchyroll, tem vários meios de poder assistir. E um detalhe que eu gostaria de ter mencionado é que quando o nosso protagonista ele tenta voltar pra casa dele, ele vai pra tipo uma torre dos heróis, que geralmente tem na Marvel, em outras séries de heróis também. E lá, o luxo que um herói tem é de acordo com o ranking dele. Então, como no caso ele está no número 10, ele é meio que o mais baixo ali dentre os 10, né? Mas ainda assim é muita coisa que ele tem lá. Ele chega cansado, ele fala que tem uma estátua grande de mau gosto lá, é até um pouco engraçado essa cena, e ele vai descansar. Até que ele vê que tem uma mulher linda ao lado dele, que é aquela namorada dele, né? A namorada do herói número 10, que agora é a namorada dele, digamos assim. E aí ele tenta cobrir ela com uma coberta, afinal ele ficou todo envergonhado, já que ela é muito bonita e tudo mais. É aquela coisa meio genérica e clichê de personagem cabaço, digamos assim. E é aí que a gente se depara com uma cena que é Absolute Cinema. Não vou dar detalhes do que aconteceu, mas assista o episódio se estiver curioso. Este foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Digam aí nos comentários se vocês concordam comigo ou se não concordam. Se não assistiu o anime ainda, eu recomendo, assista, vale a pena acompanhar semanalmente. Vamos ter muito mais episódios, afinal essa animação vai ter 24 episódios. Eu pretendo trazer toda semana uma review de cada episódio. Então a gente vai ter bastante conteúdo para acompanhar, para comentar, para teorizar, para debater sobre, e espero que assistam o próximo episódio que vai lançar amanhã também. Eu garanto que esse anime vai surpreender vocês, vai surpreender de muitas formas, porque vai pegar vocês desprevenido que nem acabou pegando a mim também. Então é isso, espero que tenham gostado deste vídeo e nos vemos no próximo.